Oi, turma. Vamos continuar o assunto, né? Para finalizar o assunto sobre herança genética, certo? A gente viu que possui o genótipo. O genótipo ele é formado por um conjunto de genes, não é isso? Um conjunto de genes que formam um genótipo, não é? E esses genes, tá? Eles são formados principalmente por os RNA, tá? Cadeia de DNA, que tem todo o material genético, todo codificado, não é isso? E o genótipo, mais a interação do meio ambiente, eles vão formar o fenótipo. O que é o fenótipo? O fenótipo é a parte física e fisiológica de um ser vivo, não é isso? Então, dando continuidade, tá? Como a gente viu que o genótipo ele pode ser diferente, a gente pode ter o mesmo genótipo com expressão fenotípica diferente de acordo com o ambiente em que os seres vivos. Lembram das gêmeas, uma ruiva, uma morena? Lembram da borboleta que possui o genótipo diferente, mas por estar num ambiente semelhante, se adaptaram e têm o fenotípico parecidos. Temos também, com a mesma função das gêmeas, os flamingos, que em locais diferentes, recebendo alimentos diferentes e o ambiente proporcionando uma coloração diferenciada entre eles, um avermelhado e um mais esbranquiçado, mesmo genotipo e fenotipos diferentes. Então, agora a gente chega no capítulo 17, lá na página 216, tá? E aí a gente vai ver, desde a primeira aula lá que eu dei, tá? Na primeira parte de herança genética, que eu fiz uma pergunta a vocês. Vocês sabem o porquê que vocês parecem com os seus pais? A gente viu que somos formados por células, porque essas células possuem material genético, que é o quê? O DNA. Ácido desoxirribonucleico, lembram? Então, esse material é que é passado de pai para filho. Mas como é que essas informações passam de pai para filho? É o que a gente vai ver aqui no capítulo 17 do livro de vocês, tá? Página 216. O que é? Esse material genético, essas informações genéticas é passada principalmente pela reprodução sexuada. Lembram desse assunto visto na primeira unidade, o que é reprodução sexuada, assexuada, tá? E a reprodução sexuada, ela depende de dois seres, tá? Um ser feminino, que vai ser a mãe, e um ser masculino, que vai ser o pai. A mãe, ela vai dar óvulos e o pai, espermatozoides, tá certo? Então, essas células vão ter células parentais, tá? Os organismos que vão liberar, a mulher libera os óvulos e o homem espermatozoides, tá? Aonde vai aí a união dessas duas células, do óvulo e do espermatozoide, é responsável pela reprodução de diversos organismos, na qual vai se chamar uma fecundação. E o que é a fecundação? Bem, durante o processo de fecundação, essas células especializadas na reprodução, chamadas de gametas, gameta masculino, que é o óvulo, e gameta masculino é o espermatozoide, aqui ó, do pai, masculino, e o gameta feminino é o óvulo, tá? Que formam uma célula ovo ou zigoto. Eles dois juntos, quando se liga, formam uma célula ovo, também conhecida como zigoto. E ela pode se desenvolver formando um novo indivíduo, tá? A reprodução que se dá pela união de gametas são chamados de reprodução sexuada. Sei que vocês já estão cientes de tudo isso, tá? A fecundação, como vocês viram, somente a sexuada, elas podem vir de duas formas. Elas podem ser a reprodução interna, que tem o encontro do gameta masculino e feminino, ocorre no interior do corpo da fêmea,
como nos mamíferos e nas aves, isso ocorre frequentemente. Ou também tem a reprodução externa, que é quando há o encontro de gametas que ocorre no ambiente, como em muitos peixes e anfíbios, que lançam os gametas na água. Vocês viram, geralmente os sapos, a fêmea, ela solta o ovo na água e em seguida vem o sapo macho liberando os espermatozoides. Aí tem uma reprodução sexuada externa. Tá? Nos animais, o desenvolvimento do zigoto, ele começa dando origem ao embrião, tá? Que pode ocorrer dentro do corpo da mãe, que é quando a gente se tem animais vivíparos, certo? Então, a gente vai gerar o animal dentro do corpo da mãe, mas também pode ocorrer de criarem dentro de ovos no interior do corpo da mãe, que são animais ovovivíparos, que chocam os ovos, tá? Dentro delas mesmas, tá? Possui ovo e ainda assim os ovos ficam dentro delas. Quem ocorre isso principalmente é em peixes. Algumas espécies de peixes são ovovíparos, tá? Tem os ovos, certo? E eles ficam dentro deles. Um exemplo é a tilápia, tá? O ovo de tilápia fica dentro da fêmea, tá? E tem também animais que liberam, que geram, tá, o animal fora do corpo, ou seja, no ambiente, ou seja, dentro de um ovo, que fica o ovíparo. Então, temos animais vivíparos, como o ser humano, tá, que é gerado dentro da mãe, tá? Temos os ovovivíparos, que são os animais que ficam dentro do ovo, mas mesmo assim ainda estão dentro da sua mãe. E os ovíparos, que geram totalmente dentro do ovo, como as galinhas, tá? Entendi, professora. Mas e aí, como se ocorre a formação dos gametas? Os gametas, eles são células especializadas relacionadas com a reprodução sexuada. Nesse tipo de reprodução, os núcleos dos gametas femininos e masculinos se fundem no processo de fecundação, para que o número de cromossomos da espécie se mantenha sempre o mesmo à formação dessas células. Como assim, professora? E essa imagem doida aí que eu não estou entendendo nada? Aqui nessa imagem tem dois processos, o processo de mitose e o de meiose. Professora, mas eu lembro que você já falou nessa mitose lá na divisão celular. Falei sim, tá? Vocês lembram da célula mãe, que geram duas células filhas? Então, aqui é o caso, tá? Então, nós temos aqui, ó, a célula mãe, e ela passa por multiplicação genética, duplicação dos cromossomos do material genético e se divide em duas células filhas, correto? Isso aí é na mitose. Na meiose, a gente ocorre esse meio de mitose, e logo depois da mitose, o que é que ocorre? Vai ocorrer outra divisão, uma segunda divisão. Então, vamos aqui para a meiose. Temos a célula mãe, duplica o material genético, divide em duas células filhas. Essas células filhas, elas vão ocorrer outra divisão, gerando cada uma mais duas células. Mas, professora, não teve a multiplicação dos cromossomos dessas filhas aqui para ter as outras filhas dela. Por quê? Porque essas aqui, quando essas células já filha aqui, ó, que é a mesma cor dessa e dessa, tá? Elas vão se dividir, todo um processo de divisão, formando gametas, elas só liberam metade do seu material genético. Observem que... Aqui, eu vou pegar outra cor. Observem que aqui, ó, tem 2x completos, 2 pares de cromossomos. E aqui, ó, é metade de cada cromossomo. Ó, aqui tem 2 cromossomos roxinho e 2 laranja. Aqui só tem um roxinho e um laranja, amarelozinho, tá? Por que isso? Porque só vai com metade das informações genéticas. Por que, professora? Aí tá o segredo, tá?
Vamos aqui mais para frente. Na fecundação dos gametas, vamos ter o gameta masculino, esse azulzinho aqui, e vamos ter o gameta feminino aqui de vermelho, tá? Então, esses dois gametas, com metade da informação, certo? Eles vão ser aqueles lá pequenininhos com metade da informação, não? Então, vamos lá. Eles vão se juntar, tá? E vão formar uma informação só, tá? Eles vão se ligar. Então, o pai vai dar metade das informações para o seu filho e a mãe vai dar metade, formando assim uma informação, certo? Então, aí ocorre a condensação. Vai ter, quando eles se ligam, aí vai ter a duplicação dos cromossomos, tá? E eles vão se aliar, formando uma célula para gerar, assim, um novo ser. Quem é esse novo ser? Pode ser a gente, né? Nós, os filhos. Então, aqui, ó, pegou as células do pai e da mãe, deixaram elas se juntarem, tá? Aqui, ó, quando elas se juntam, elas já querem formar uma célula, tá? Ela já determina o material genético da célula e faz com que essa célula entre em processo de divisão. Então, a célula vem, passa por processo de divisão, que aí inicia a multiplicação celular, divisão celular, e com isso, o crescimento embrionário, tá? Ou seja, começa a gerar um novo ser vivo, que podemos até ser nós, humanos, tá certo? E nós vamos estar aí com o material genético do nosso pai e da nossa mãe. Por isso que somos parecidos com nossos familiares, porque vem passando esse material genético dessa forma de pais para filhos. Tá ok? Então, na fecundação, é restabelecido o número de cromossomos da espécie, onde a reprodução sexuada possibilita variabilidade genética, uma vez que o indivíduo é geneticamente diferente dos pais, apesar de guardar metade da informação genética de cada um dos seus parentes, tá? Então, hoje a gente encerra nosso conteúdo de herança genética. Então, façam a atividade da página 214, questões 2, 6 e 8, e na página 220, as questões 1 e 2. Boa atividade.